E eu escolhi a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. E nós vamos então, primeiro, a gente falar um pouco do Evangelho do Cristo, que é esse manancial de semente que, dependendo de nós, pode vigorar, pode crescer, dependendo daquele adubo, daquela rega, a dedicação que vamos dar a ele, do direcionamento que vamos dar a essas sementes. Como Emmanuel diz, que uma árvore, para ser frondosa, é necessário água, é necessário adubo, é necessário dedicação. Como o Pequeno Príncipe, ele vai dizer que o que faz o jardineiro amar as suas rosas é a dedicação que ele tem com elas. Então, amar o Evangelho depende da nossa dedicação e do nosso entendimento. Mas para isso, né, para essa noite, nós selecionamos então essa parábola, né? E a Emmanuel também, ele vai dizer para a gente no Consolador, como sendo as palavras do Evangelho, palavras de vida eterna. Como temos livros, aí olha, está aqui à nossa frente, palavras de vida eterna. Temos um grupo de estudo no grupo Emmanuel, até passei a mensagem para eles que hoje eu não ia, né? Nós estudamos palavras de vida eterna, né? E mensagens lindas. E quantos livros que nós estudamos de Emmanuel, trazendo os versículos, não é, do Evangelho. Centenas de versículos em que ele sempre tem aquela dissertação, ele consegue ampliar aquilo de uma inteligência muito grande e nos trazendo tantos ensinamentos, né? Emmanuel, né? Que era aquele senador, né? Que a gente até fica assim, indignada com ele pelo comportamento que teve, de estar à frente do Cristo, não é? E não segui-lo naquele momento. Mas, séculos depois, olha como esse Espírito nos aparece, nos beneficiando a todos, com suas mensagens, né? E auxiliando o Chico, que trouxe mais de 400 livros para nós. Então, a gente respeita, a gente venera, a gente agradece, muita gratidão por ele, né? Por Emmanuel. Mas, de acordo com a definição de Emmanuel, como sendo o Evangelho uma semente, e aí a gente vai, como eu já disse, né, que é uma semente que tende a florescer, mas em nós ainda costumamos deixá-la invernar. Às vezes pelo nosso estarmos desatentos, por não ter chegado o nosso momento de colocar em prática o Evangelho, mas estamos no caminho, todos nós. E com certeza a nossa fatalidade é a evolução, é chegar a espírito puro, e Deus não tem pressa, não é? Ele nos aguarda no momento em que estivermos preparados, amadurecidos e prontos para poder compreender o Evangelho e levá-lo para nossas vidas. Mas essa parábola, né, para a nossa reflexão, né, para que cada um de nós, porque a gente possa cultivar diariamente, porque a gente possa retirar dela seus valores, as sementes de vida eterna que estão nessa parábola. Então, vamos lê-la para relembrarmos. Aí eu tenho que ler ali, né, Vânia? Tá bom. Mas eu tenho ela aqui, eu vou ler aqui mesmo. Então, o reino dos céus... tá fácil de ler ali. O reino... Tá bom o microfone? O reino dos céus será comparado a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Depois nós vamos explicar todas as alegorias que o Cristo traz para nós. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram consigo óleo, não levaram combustível. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas, com suas próprias lâmpadas. Quer dizer, as prudentes, além de ter abastecido as suas lâmpadas, ainda levaram uma reserva. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, sai a seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. E aí, gente, encerrando mais aqui os versículos, ele vai dizer: ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, é uma parábola muito significativa para nós. Ela cheia de alegorias, né? Isso que nos chama a atenção, essas figuras que Jesus traz, como a virgem sendo a terra e Jesus sendo o noivo. E neste contexto, não designa uma pessoa virgem fisicamente, mas sob um prisma maior, o próprio planeta Terra, ao passo que o noivo é o próprio Cristo. Chegará o dia em que levará o casamento da humanidade com Cristo Deus e, neste dia, não haverá mais dissensões, guerras, corrupção, violências, tragédias. Haverá concórdia universal e paz ao progresso. Então, esse casamento do Cristo com a Terra, essa interação humanidade-Cristo, essa conexão com Deus que Jesus veio trazer para a gente tão bem. E aí, numa primeira leitura, a gente pode pensar que Jesus foi egoísta, porque elas pedem o óleo emprestado e elas negam. Mas o óleo não dava, né, para todas. Se as prudentes emprestassem o óleo, nenhuma das 10 chegariam até ao Cristo. Né? Esse combustível que é o conhecimento, que é o evangelho em prática, esse é o combustível que o Cristo nos alerta. Mas também a gente precisa levar em conta alguns aspectos culturais do contexto em que vivera Jesus. Não é? Aspectos mesmo, a postura que aqui pode parecer estranha, né? Que é o fato de não emprestar o óleo, né, aquelas que são imprudentes, que não se dispuseram a compartilhar o seu óleo, né, as chamadas inécias. Parece que, de certo modo, Jesus abona e aprova o egoísmo, mas não é bem assim. A necessidade do estudo do Evangelho, do aprofundamento, para que deixemos essas águas mais rasas, mais superficiais de entendimento, porque, parando nessas dificuldades iniciais, perdemos a essência da lição, perdemos a mensagem, as reflexões mais profundas, aquelas que estão ocultas dentro da mensagem, aquelas alegorias que a gente não consegue compreender, se a gente não aprofundar bem o que o texto está querendo dizer. Allan Kardec, ele fala sobre essa questão, acerca da importância do estudo, a importância contextual dos ensinos de Jesus. E aí ele se torna mais completo para o nosso entendimento quando nós localizamos a passagem dentro da época do Cristo, dentro dos costumes, dos hábitos daquele povo, né? E essa parábola é mais uma daquelas parábolas em que Jesus fala sobre o reino dos céus, né?
São várias que ele traz para a gente, e aí a gente trouxe aqui, né, a parábola da rede, a parábola do semeador, da dracma perdida, do fermento. Todas elas e mais algumas falam sobre o reino de Deus, que é essa edificação do amor, da bondade e dos ensinos do Cristo e da exemplificação do Cristo dentro de nós. Algo que foi assim, até ironizado pelos fariseus, porque quando eles perguntam a Jesus o que ele veio fazer, ele diz, não, eu vim edificar o reino de Deus na terra. E eles falam, como que você vai edificar o reino de Deus com 12 pessoas simples do povo, pescadores, cobradores de imposto? Eles não compreenderam, né, naquele momento, o que Jesus queria dizer com essa edificação do reino de Deus. Dizendo que o reino de Deus, eles achavam que o reino seria algo exterior, algo pomposo, poderoso. Mas o que Jesus estava dizendo sobre reedificar o reino em nós é essa prática interior, essa transformação que todo cristão opera em si, né, em si mesmo. É isso que o Cristo estava querendo dizer para nós, né? E entre tantas outras, falando do reino divino, existe também as bodas do moço, né? Existem outras parábolas que ele fala, mas essas 5 são as mais importantes em que ele vem falar. Ele começa sempre assim, né? Como o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, o reino do céu, que ele se encontra dentro de nós. E para nós, que as circunstâncias do mundo serão desafiadoras, elas são marcadas por sombras, por dificuldades, por egoísmo, nós precisamos, com muita mais pressa, essa edificação, porque nós conhecemos, nós temos a doutrina ao nosso favor, temos essa teoria enorme, temos essa literatura imensa das obras subsidiárias, das obras básicas, né, que vai nos alertando a cada trechinho que a gente lê, né? Por isso ele nos ensina que o reino de Deus, ele não viria de aparência exterior, porque nascerá do íntimo de cada criatura, e na medida que ela compreender a necessidade do seu aperfeiçoamento. Em todas essas abordagens de Jesus acerca do reino de Deus, veremos sempre essa ênfase no trabalho interior da criatura. Isso já é uma chave bem importante para que a gente compreenda essa parábola, né, das 10 virgens, essa parábola que o mestre nos trouxe, né? Mas para a gente chegar no sentido mais profundo, no sentido espiritual, a gente precisa entender alguns elementos contextuais, né? Por exemplo, Jesus menciona as bodas, ou seja, fala de uma festa de casamento. Compara o advento do seu reino na terra a uma festa de casamento, porque essa era uma simbologia muito característica daquele povo até no Antigo Testamento. Havia muito essa expressão, né, o casamento lá nesse sentido, ele vai, no Antigo Testamento, ele vai falar do casamento da Deus com a terra. Mas aí quando vem o Cristo, é o Cristo com a terra, com a humanidade. Né? Um dos símbolos mais utilizados para fazer referência entre a relação da humanidade e o Cristo. E justamente o símbolo do casamento, em que Deus era representado como noivo. E a humanidade era a alma, em particular, representado como uma noiva. E a definitiva união entre a alma ou a humanidade e o Criador era, então, o casamento, né, do Criador e a alma. E a festa das bodas, nós temos inclusive outras parábolas, por as bodas do Filho do Homem, né? E a gente vê também Jesus iniciando o seu ministério num casamento, nas bodas de Caná, né? E que aqui vai revelar bem o costume, porque quando Jesus, a mãe Maria, fala com Cristo que havia terminado o vinho, não é? Porque tipo assim,
um orientador da festa, né, o mestre de cerimônia, né, que chega dizendo que o vinho havia acabado, e Maria pede a que ele faça algo por aquilo, isso significa que Jesus era o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele tinha essa função de fazer com que tudo desse certo em um casamento. E quando João Batista chega ao vê-lo, João chega a dizer, João Batista, né? Eis que o amigo do noivo se alegra quando o noivo vem estar com sua noiva. Quer dizer, João Batista, ele se diz o amigo do noivo, falando da vinda do Cristo à Terra. Mas o que está atrás, o que está envolvido na parábola, esta festa de casamento, é uma representação do estabelecimento do reino de amor e de fraternidade na Terra, num plano coletivo, mas também individual. Temos aqui, né, uma das parábolas então chamadas, Emmanuel diz assim, ecatológicas, né? Haroldo também fala isso. Por quê? Ecatológicas é uma palavra que significa ecatos, fim dos tempos. Porque quando Jesus chega à Terra, nós estamos já num processo do planeta de prova e expiação, em que a Gênese, dos seus últimos capítulos, a Gênese de Kardec, ela vai falar que são chegados os tempos. Né? E esses chegados os tempos, o que significa? É essa transformação da humanidade, né? A transformação de um ciclo, é o pulo de um ciclo, né? É sair de uma plataforma e ir para outra. É o término de um ciclo e o início de outro. Então, a parábola que fala desse fim de tempo, dessa vinda de Jesus para o fechamento de um ciclo, seja de um casamento, seja na parábola do joio e do trigo, que são representações dessa construção do reino que está em curso na Terra, desde a vinda do Cristo. E que tem agora um momento marcante, como nos diz os Espíritos, que são chegados os tempos. Né? Os tempos, não o fim da Terra, mas o fim de um ciclo. Né? O ciclo que agora, com certeza, será bem melhor. Né? Um outro elemento importante para a gente poder entender o que Jesus está querendo nos dizer é compreender como se dava esse casamento judaico. Como é que acontecia esse casamento? Qual é essa ideia das 10 virgens? Por que Jesus menciona 10? Qual é a ideia das lâmpadas? Desse clamor com a chegada do noivo e tudo mais. Então, a gente volta um pouco no tempo, recorrendo aos livros que nos falam daquela época. Nesse sentido também pode ajudar. Muito também um dicionário bíblico que pode também contextuar toda essas parábolas do Cristo. Né? Então, quando vemos o casamento à época de Jesus, ele era marcado por várias etapas, por várias cerimônias. Durava semanas, né, o casamento judaico. Né? Primeiramente, existia ali um arranjo do casamento com os pais do noivo e da noiva. Havia inicialmente um contrato marcando o casamento para tempos depois, mas nesse período, o que o noivo fazia? Ele construía sua casa, ele se preparava para receber a noiva. E depois, passado esse tempo estipulado no contrato, havia o casamento. E como era feito isso, gente? Essas 10 virgens, o que representa? Essas 10 virgens, aquelas que ajudavam a noiva. E também tinha os moços, os rapazes, que ajudavam o noivo, que organizavam tudo, que eram responsáveis por toda a festa. E a festa era realizada na casa dos pais do noivo. Né? E eles vinham ali, daquela algazarra, com instrumentos, cantorias, e todo mundo se aglomerando naquele conjunto de pessoas, porque as cidades eram muito juntas, muito perto, e as cidades eram muito também conhecidas, era pequena população, então todo mundo participava, todos participavam desse casamento. E ajudando aquela gente, e vinham cantando com instrumentos, até chegar à casa da noiva, encontrar as 10 virgens, e vir com a noiva para a casa do pai do noivo, para que ali realizasse
o casamento, né? Então, essas 10 virgens tinham que estar preparadas para ir ao encontro do noivo, né? Que é Jesus, né? E é o encontro que todos nós esperamos, não fisicamente, mas esse encontro com o seu Evangelho, esse encontro com o Espírito puro, que nos aproxima do Mestre. Então, quando vemos o casamento à época de Jesus, ele era marcado por muitas etapas, né? Era assim, a festa era muitos dias, né? Esse arranjo, né? Como eu já disse, e tinha também os dotes. Tinha todos esses trâmites que eram características da época, né? Então, existia o dote, né? Do dote do casamento, existia o dote do pai da noiva, existia o dote, que era um presente do noivo para a noiva. Então, havia ali vários dotes ali. Então, fazia todos esses ajustes, e muitas vezes faziam o contrato nupcial, né? E durante esse tempo todo, o noivo se preparava para o casamento. Realizava-se o casamento e a festa era no final da tarde, né? E nesse casamento, nessa festa, a participação do amigo e das amigas, hoje assim até a gente vê em filmes americanos, essas damas de honra, todas vestidas iguais, que também fazem essa organização da noiva. Do noivo já não vejo isso, mas da noiva sim, né? Existe esse hábito trazido da época do judaísmo, da época do Cristo, né? Desse casamento judaico. Mas ao chegarem lá, ao anoitecer, era recebida pela comitiva da noiva, né? Das amigas, que aqui na parábola são as 10 virgens. Então a gente precisa entender o contexto espiritual. O que Jesus quis nos dizer com uma festa de casamento aparentemente simples, um acontecimento corriqueiro, para nos trazer importantes reflexões de ordem espiritual. Uma primeira coisa que nos chama a atenção aqui é a questão do preparo e da espera. Né? O que será que isso significa, né, gente? O que significa a vinda do noivo, que é o Cristo? A vinda do Cristo é a chegada do reino. É também as experiências que nos chegam, visando a construção do reino em nós, que chegam para nos aperfeiçoar, que chegam para auxiliar a nossa intimidade com Deus. E isso significa que a vinda do noivo, que é Jesus na parábola, ele veio para edificar o reino de Deus em nós. E termina, a parábola ali termina, né? Vigiai, porque não sabemos nem o dia, nem a hora. Nós não sabemos o que nos acontecerá. Quando a desencarnação vai nos visitar, a gente não sabe. Quando a doença vai nos chegar. Ele deu a mensagem ali do caminho, verdade e vida, né? Como é que é, né? Enquanto houver dia, enquanto for dia, que a gente trabalhe. Não é? Porque quando vier a noite, quando vier a nossa incapacidade física de trabalhar, então, é essa parábola que quer nos dizer isso, que a gente se prepare enquanto é dia. Foi o que as virgens não fizeram. Então, essa preparação delas, o que Jesus quis dizer para a gente? Que a gente não pode ficar assim, deixando tudo para a última hora, para que as coisas aconteçam de inopino. O mundo espiritual não age assim, não é? Quando essa casa foi fundada, pensou-se numa data X. O mundo espiritual já devia estar programando essa casa há muito tempo antes, né? Então, quando chega até nós essa mensagem, o mundo espiritual já trabalhou muito. Há uns tempos atrás, eu fui lá no Fé e Caridade e eu estava falando sobre perseverança, né? E a casa tem 113 anos, o Fé, né? E Caridade. E aí, eu estava falando que foi pela perseverança de muitos que aquela casa chegou até aquele ponto. E aí, o presidente da casa, o diretor, estava do bem e falou assim, pois é, ela foi fundada em 1912, eu acho, 1911, mas 8 anos antes, o mundo espiritual já estava com todo o projeto. Então, essa coisa da gente deixar tudo para a última hora, isso é algo nosso, né? Está íncito em nós. É claro que nem todos são assim, mas eu tenho uma certa vagareza, viu? Nesse negócio de
de deixar as coisas bem para a última hora, né? Mas é isso o que aconteceu com as 10 virgens foi isso. As imprudentes, elas não se prepararam para a chegada do Cristo, não se prepararam para a chegada do noivo. E o fato delas estarem ali a esperar, né, as que tinham o óleo e as que não possuíam, isso é um recado de Jesus para nós, que a gente não pode se preparar assim de última hora. A oração, ela até nos ajuda, claro que ela nos ajuda muito, mas ela não é suficiente. A gente precisa preparar do nosso próprio esforço, da nossa própria vontade, né, para que as coisas possam se realizar a contento. Então, a experiência espiritual na nossa vida é quase convencional, não é? É quase um hábito, é quase um costume, uma fórmula sem constância espiritual. Nós iniciamos há 9 meses atrás um curso de mediunidade na FIAC. Aí a inscrição, nossa, foi assim incrível, foram 180 pessoas e a diretoria do DAM começou a se preocupar. Se todos permanecerem até o final, onde que nós vamos arrumar sala para as reuniões mediúnicas, para encaixar todo mundo? Mas a espiritualidade, como sabe das coisas, o seu Mateus, que é o mentor da FIAC, ele falou, tenha calma. Gente, agora terminamos o curso agora, o pessoal que terminou, eles já vão ser encaminhados para a reunião mediúnica e encerrou com 50 pessoas, né? E eu acho assim que, e nos é orientado que, às vezes, essas 50 pessoas talvez não permaneçam, porque a hora que toma conhecimento daquela realidade ali, passividade, né, as comunicações, também pode desistir. Porque também a FEAC, a gente tem algumas exigências. A FEAC, a diretoria, traz algumas exigências para você participar de uma reunião mediúnica. Você precisa ter um trabalho voluntário, o curso eles já fizeram, precisa ter o curso, precisa ter um curso de SOS, precisa ter o curso básico, que é um curso que dura 8 meses, né, explicando assim as obras básicas, dando assim os primeiros lições básicas de espiritismo. Então, nós temos todas essas, não beber, não fumar, essas coisas. Não, será que é pecado não beber, pecado fumar? Não, não é isso não. É porque isso diminui a nossa resistência para poder ajudar os espíritos. Se você se você bebe, você já convida outras pessoas com você, e aquele é inconveniente, né, a bebida. Outra, não comer carne. Que é isso, não comer carne? Como assim? Não. Porque tem uma explicação biológica. Quando você come carne, no dia que você vai para a reunião mediúnica, no dia do passe, as suas células estão todas ocupadas em fazer aquela digestão pesada que é a carne, não é? Então, aqueles fluidos que é o ectoplasma, que vem das células, né, que é produzido pelas células, eles vão ser prejudicados. Né? Não que a espiritualidade nos use 100%, que nós não temos essa bola toda, né? Mas aquilo que a gente pode ajudar deve ser o máximo, a gente tem que se preparar ao máximo. Então, esses que estão terminando o curso agora, a gente ainda prevê pela própria experiência, não é? Então é isso, a gente não tem a perseverança, não é? Parece que se você vai numa palestra na segunda-feira, aí você toma um passe, uma garrafinha de água frutificada, pronto, você está bem para o resto da semana. Mas acontece que isso não basta. É importante, sim, é muito importante, né, isso. Mas você precisa estar num grupo de estudo, porque é no grupo de estudo que você questiona, que você pergunta, não é? Que vem as maiores orientações, está no grupo de estudo. O grupo de estudo, você tem um tratamento físico e espiritual. O grupo de estudo é tudo de bom, né, para a gente. Ele é uma sustentação para nós. E o aprendizado que nos traz, né? Então, com essas duas virgens, com essas duas prudentes e imprudentes, Jesus apresenta para a gente duas posturas que diz muito a ver conosco, né? Aqueles que realmente perseveram e aqueles que vão levando
de acordo com a maré, deixa a vida me levar, né? Desses. Então, são duas posturas que representam a humanidade terrestre. E a experiência espiritual na nossa vida parece convencional, parece até convencional, né? Pela displicência que a gente conduz nossa vida espiritual. E aí vem o noivo, estamos despreparados, somos colhidos de surpresa, estamos cochilando, como as virgens imprudentes. E aí, quando nos disser, esse ambiente você não fica, que você não está com as vestes nupciais, temos que sair, não é? Não há sintonia, não há frequência, não há adaptação daquele ambiente, parece que a gente fica assim dentro de uma bolha d'água, girando para lá e para cá, não é? Não, estar presente, estar preparado, né? Estar com a veste nupcial, é isso, estar na sintonia. Todos aqui estão na mesma sintonia, não é? Aqui não tem ninguém que não esteja vestido com a veste nupcial, porque nós estamos na mesma frequência, todo mundo pensando unisonamente, né? Então, a vida na matéria, ela oscila muito, mas precisando despertar, que a gente não precise improvisar, né? Que a gente que não seja de improviso as necessidades que temos, né? E esse é o primeiro ensino que Jesus traz para nós, que a espiritualidade não está em nossa vida quando apenas vamos ao centro ou a algum trabalho social. Que a espiritualidade seja vivida por mim, por nós, no meu lar, mas nas minhas orações, na natureza, no trabalho, na vivência diária. Que saibamos identificar nas circunstâncias da vida mensagens ocultas que estão aí a ensinar. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Né? E em cada grupo nos identificamos, né? Essas meninas, né? Essas virgens imprudentes e prudentes. A gente identifica ali a prudência, não é? De planejar, de ver mais além, e não só aqui agora, mas de estar vislumbrando sempre mais adiante e nos preparamos para tanto. E Jesus disse que sejamos prudentes como as serpentes e dóceis como as pombas. As tolas e imprevidentes, essas são insensatas. Buscam a satisfação nos instintos sem se preocuparem com a autoiluminação. Como naquela outra parábola, né, também que nos traz o Cristo, que ele fala do moço que tinha campos, que tinha uma produção muito grande, foi ali, ele já nem tinha mais celeiros, aí ele pensou em construir mais celeiros, né? Então ele disse, o que farei? Estou rico, meus campos produziram muito. Aí construirei mais celeiros, guardarei e direi à minha alma, aproveite porque temos muitos bens. E uma voz lhe diz, a voz da própria consciência, louco, esta noite pedirão tua alma. Nossos bens não poderão acender as nossas lâmpadas quando precisamos iluminar o caminho. São ornamentos exteriores, somente os valores do espírito é essencial. Aí, nós vamos no livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com pouco dentre vós fazem esforços. Ele ali fala da vontade, né? A Joana, no livro Vida Feliz, ela diz o seguinte, se a nossa vontade é fraca, porque temos exercitado pouca. E ali os Espíritos vão dizer que precisa da nossa vontade e que nós não fazemos tanto esforço. E não precisa ser tanto assim, não é? Outra, essa questão é 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Allan Kardec, ele tem uma didática incrível. Ele vai cercando os espíritos de todas as formas para que não deixe dúvidas, né? E os espíritos respondem, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas,
ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas más paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir, vencê-las. É, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, é isso, é esforço, é luta, né, para que a gente vença as nossas más paixões, as nossas más inclinações. Aí, vendo esse versículo, a gente voltando a esse versículo, e tardando o esposo, todos quenejaram, todas se adormeceram. O verbo é essa palavra que o versículo traz para nós, que significa cochilar. As 10 virgens cochilaram e depois adormeceram, simbolizando o processo de reencarnar no corpo físico, em que permanece adormecidos parcialmente o entendimento da nossa origem, o entendimento do objetivo pelo qual estamos reencarnados aqui na Terra. E aí, Haroldo Dutra ele vai dizer para a gente, o Evangelho, a Torá, existem 70 maneiras de interpretar. Quer dizer, o fato delas dormirem, delas cochilarem, pode representar também essa consciência nossa que é apagada das existências anteriores, né? Para que a gente prossiga mais livre, sem traumas do passado e para que a gente conviva bem com aqueles que Deus designou para a nossa família, para ser nossos amigos. Aí a gente vai lá na questão 132, que é muito significativa, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Gente, concorrer para a obra geral. Somos co-criadores com Deus. Somos co-criadores em plano menor, nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Vicissitudes, não é? Todos nós temos que passar por vicissitudes. Ele está dizendo, isso nos fortalece para que a gente possa ser coadjuvante de Deus. E aí, nesse livro que o Renato leu para nós, né, ele, do Caminho, Verdade e Vida, lá está em Mateus 5,16, tem essa mensagem lá, façamos nossa luz, que tem muito a ver com essa parábola. Parece que Emmanuel, ele comentou esse Mateus aqui 5,16 para trazer para nós uma ligação com a parábola das 10 virgens, com essa coisa da iluminação. Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Esse é o versículo. E aí Emmanuel vai comentar para nós. Em meio da grande noite é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Ele diz ali que não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos se a gente não se ilumina. Os livros mensageiros, André Luiz vai relatar um ataque de bombas da época da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, exatamente em Bristol. E está ali os espíritos socorrendo aqueles que desencarnaram pelas bombas e tudo. Está ali André Luiz, o seu mentor, né, o seu ajudante ali do livro Os Mensageiros, o Vicente, né, que trabalha junto com ele. E eles veem aquela fumaça da bomba e também aquelas sombras da atmosfera, provocado também pelos pensamentos daqueles que sofrem, né, que desencarnam de maneira violenta, mas também por aqueles
que dirigem a guerra, que criam a guerra. E naquele instante eles veem muito distante uma luzinha muito pequena. E eles chegam para ver o que está acontecendo ali. Era uma igreja. E ali havia um grupo de pessoas orando. E ali, daí a luz que emitia da prece daquelas pessoas. Então essa luz chamou a atenção dos benfeitores para que eles pudessem intuir aquele pessoal, para eles serem protegidos, levar para um lugar seguro, ter a ideia de ir para um lugar seguro, né? Ou seja, a inspiração dos benfeitores para que eles pudessem procurar lugares mais seguros, né? Então, é isso Emmanuel está dizendo para nós, a importância de nos iluminarmos. É possível, ele continua lá no caminho verdade e vida, é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Era isso que as imprudentes queriam, né? Aproveitar a luz alheia. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Agradece o que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua própria candeia. Então, veja bem, nós até podemos usufruir da iluminação daqueles que estão a passos mais largos de nós. Mas acontece que isso não vai ser por toda a vida, porque vai haver um momento em que eles vão subir e nós vamos ficar, e nós vamos estagnar, tendo que recomeçar e tendo que fazer um novo começo, né? Então é isso, que a gente possa seguir aqueles que a gente admira, aqueles que a gente aprende tanto, né? Tem pessoas lá na VEC, eu estou aqui falando, né? Não sou palestrante, eu sou falante, né? É porque tantas pessoas ali me ajudaram, né? Não, você pode fazer palestra, você pode fazer estudo em grupo de estudo, você pode. Entende? Então, são pessoas que são assim um catapulto na vida da gente. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Olha só que texto longo. A gente pode fazer tudo isso, gente, mas se a gente não sentir, isso não vier do coração, não vier do cérebro e coração, isso não vai adiantar a nossa evolução. E aí, mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Tudo isso é muito simbólico. Na verdade, Jesus é o esposo, o que significa que ele é o grande modelo e guia de toda a humanidade. As que modelam, transformando em aprendizes, mantêm acesa a chama da realidade mortal e se auto-iluminam. As que não modelam, recusando o aprendizado ou exigindo de si mesmas uma perfeição que não possuem, esquecem-se do azeite, isto é, do combustível da reflexão em torno da verdadeira essência da vida e não têm luz necessária na hora certa. A comunhão com o esposo simboliza a consciência tranquila que fez todo o bem que podia no limite de suas forças. Os que agiram como as virgens prudentes desfrutarão, conforme ensina os benfeitores espirituais, Allan Kardec, na questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Tenho 10 minutinhos aqui. Eu tenho esse texto aqui desse livro, Voltei, que eu acho assim, nossa, eu leio muitas vezes esse texto,
porque ele é fantástico, ele é maravilhoso. O irmão Jacó era um espírito que, quando encarnado, ele era ativo no movimento espírita. Ele fazia palestras, ele ajudava financeiramente, né, a FEB, ele criou uma editora para imprimir livros espíritos, porque naquela época as editoras não imprimiam livros espíritos, né? O preconceito era muito grande. Tudo isso ele fez, gente. Mas quando ele chega no mundo espiritual, ele está opaco. Todos aqueles amigos que trabalharam com ele na época, Bittencourt Sampaio, que foi presidente da FEB, Guilhom, que é o tradutor aqui do Livro dos Espíritos, né, de várias obras, todo mundo iluminado. E ele se sente muito frustrado, ele fica muito aborrecido, né? Mas ele não ficou na reclamação, ele não estacionou na queixa. O que ele fez? Foi trabalhar. Trabalho em benefício daquele sofredor, o mundo inferior. Ele foi trabalhar, ajudar, ensinar. Até que um dia, ele voltando ao lado espiritual, ele escuta o burburinho de um grupo de pessoas xingando, lançando impropérios, mas assim, colocando ele abaixo, um nível muito baixo, e assim, fazendo gestos de atacá-los fisicamente. Ele olha para aquele grupo e ele diz, eu contei um a um, eram 16 sacerdotes, e eu pensei, eu refleti, como eu atingi-os com palavras enquanto estive encarnado. Eles só estão devolvendo aquela forma que eu os tratava. E ele sente ali uma emoção muito grande, um arrependimento muito grande. E ele começa a meditar, a orar, pedindo a Deus e refletindo no Evangelho do Cristo. Jesus nos recomendou que perdoassem os inimigos. Todo o seu Evangelho não foi de amor? Não é esse o Cristo que eu conheço agora? Ele começou a orar para aquele pessoal, e eles começaram a acalmar, não é? E ele sente uma compaixão muito grande, muito grande. E ele sente um amor enorme por aquele grupo de religiosos, e ele pensa o quanto ele sabe do Cristo, o quanto ele conhece do seu Evangelho, né? E eles não conheceram o Evangelho da forma que ele conheceu. Eles, quantas práticas que eles tiveram que executar, tão contrárias ao pensamento deles, né? Então, ele sente esse amor tão grande por aquele povo. Aí, quando ele fica assim, o irmão X, Humberto de Campos, ele fala que ele fica assim, preso ao solo. Ele sem movimento, só aquele sentimento de muita compaixão por ele. Aí, de repente, ele abre os olhos e fica pensando, puxa, o benfeitor está aqui me iluminando, né? Ele sente uma luz, né? O benfeitor veio me ajudar nesse processo. E aí, é Bittencourt Sampaio que diz a ele, irmão Jacó, a luz é tua, a luz vem de dentro de ti. E aí, você pensa como o amor é capaz de nos transformar, de fazer com que a gente emita luz, entende? E ele fica ali muito feliz e vê que realmente só mesmo o amor, só a compaixão, né? Só a caridade, conforme Jesus nos ensinou na questão 886, né? A benevolência, a indulgência, o perdão, só isso é capaz de nos iluminar, de para dentro, indo para fora, iluminando aqueles que estão em volta de nós. Que Jesus nos abençoe, que tenha caridade para conosco, das nossas fragilidades, das nossas inferioridades. Mas nós estamos firmes no propósito de sermos hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Muito obrigada, amigos.